Amados, nesse mês, as séries de mensagens têm a ver muito conosco. Talvez os amados que nos acompanham via internet e que não conhecem o contexto de nossa igreja local, talvez não compreendam tanto a necessidade que nós aqui temos. Eu tenho, você tem, e como nos conhecemos um pouco, sabemos que é necessário. A série é intitulada Luto e Enfermidade, obtendo consolo para o coração. Nós precisamos disso. Se você vagar entre as famílias da nossa igreja, dos membros mais antigos até aqueles que estão se ajuntando a nós, e talvez eu arrisco dizer, visitantes que estão sendo tocados por Deus, porque Deus está mostrando que eles acharam um local onde serão edificados pela bondade do Senhor. Eu creio que se você puder conversar com todos, não estou falando que problemas é comum aos seres humanos, mas o sofrimento que vem com as enfermidades, e elas não são leves. No nosso meio há enfermidades pesadas. E da mesma forma você vai encontrar pessoas que sofrem o luto. Algumas que ainda têm, mesmo depois de um certo tempo, a dor, as dificuldades, e nós, portanto, precisamos muito desse Deus, o único Senhor. Nós precisamos, é impossível caminhar para servi-lo, fingindo que a enfermidade vai sempre ser curada quando muitas vezes ela não é. Ou que o luto apenas está em uma data distante, quando na verdade aconteceu e continua acontecendo, e quando você menos espera, está no seio, no meio da sua família. Quem é suficiente para lidar com essas coisas? É evidentemente que a resposta é ninguém. Não olhem para o púlpito e para quem pregará, que vai lhe dar as respostas. Sofro com os irmãos. O luto tem uma única causa, a morte. As nossas enfermidades, tumores, câncer, dores crônicas, para citar apenas alguns dos problemas que afligem irmãos de nossa igreja. Por isso que eu vou pedir licença aos que nos acompanham em quaisquer lugares do planeta, daquelas tantas milhares de pessoas que têm inscrição na nossa conta do YouTube, porque talvez eles não estejam passando isso, mas nós sim. Eu quero pedir que nessa primeira mensagem, e não podia ser outro texto, eu creio que a iluminação do Espírito Santo de novo é certeira. Abra comigo, segunda carta de Paulo aos irmãos de Corinto. 2 Coríntios capítulo 1. 2 Coríntios capítulo 1. Eu imagino que você já passou seus olhos nesse texto. Eu mesmo já o visitei e revisitei pessoalmente e em algum estudo ou pregação há muito passada. 2 Coríntios capítulo 1, dos versos 3 a 5. O início da segunda carta do apóstolo Paulo, ou pelo menos nós chamamos de segunda carta das 4 que provavelmente ele escreveu àquela igreja. E talvez você pense, ele está escrevendo pela iluminação e inspiração do Espírito Santo para levar consolo àquela igreja. Deixa eu lhe adiantar, se tem alguém no relacionamento pastor-igreja que precisava de muito consolo, esse alguém era o apóstolo Paulo. Que a partir do momento que o Senhor lhe tirou, lhe converteu, de ser perseguidor da igreja, de querer a morte daqueles que ainda não eram rotulados como os do caminho,
os primeiros cristãos, até se tornar o grande luzeiro do evangelho na igreja primitiva, o primeiro grande missionário, podemos assim chamar, com toda a ação em larga escala, o maior, ou praticamente, o autor de 50% do Novo Testamento, claro, o Espírito Santo usando a vida do apóstolo Paulo. Se tem alguém que precisava de consolo, porque depois que ele foi convertido, ele só sofreu, e no fim, morte horrenda, porque creu em Cristo. Então, se eu me baseasse na vida de Paulo para ficar entusiasmado em seguir a Cristo, eu perderia todo o entusiasmo. Por isso, Paulo não é o exaltado aqui, mas o Deus de Paulo. 2 Coríntios, capítulo 1, de 3 a 5, 3 versos, o apóstolo Paulo iniciando mesmo, após a saudação, essa chamada segunda carta aos irmãos de Corinto, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a consolação transborda por meio de Cristo. Meus irmãos, eu quero objetivamente separar 5 declarações ou 5 ensinos aqui para nós buscarmos das misericórdias de Deus o seu consolo. E eu oro para que o tom que o Espírito Santo nos conduza seja esse, para a minha vida e para a sua vida. Não temos outro título para tirar da homilética ou da hermenêutica do que o texto diz. E o título é óbvio: Deus é o único que nos consola. Do título você já pode desprender que Paulo não está jogando na sabedoria dele ou na experiência daquela igreja já vivida dos irmãos de Corinto, que ali haveria consolo produzido por ambos. Do título você já pode compreender que Paulo está apontando para uma única pessoa, um único ser. Deus é o único que nos consola. Sim, amados, como é difícil ir num leito de hospital. E eu, pastores, presbíteros, qualquer um da nossa igreja aqui, eu acho que a nossa igreja é a igreja, acho que todos nós já deveríamos ter o título de capelania hospitalar, porque a gente vive em hospital. Eu lembro da nossa irmã Maria Cecília, a nossa capelã. Estamos querendo ano que vem trazer o curso de capelania, mas de vez em quando eu fico pensando, a gente só quer o diploma, porque a gente já sabe, nós vivemos em hospital. E é tão difícil, que consolo você leva àquele que está ali enfermo. Algumas vezes a família chama você no canto e diz: olha, a gente está esperando o resultado de uma biópsia e pode ser triste o resultado. E você diz o quê? Outras vezes você está lá orando e vem a notícia: o irmão faleceu. A irmã não está mais conosco. Quando são do Senhor, nós corremos para a Escritura. Voltou para casa. Frase bíblica. Aos olhos do Senhor é preciosa a morte dos seus santos. Outro ensino bíblico. E quando não é,
do Senhor essa pessoa, pelo menos em vida ou claramente não demonstrou frutos de arrependimento ou conversão, nós também corremos para a Escritura. E a gente lembra de Jonas, a salvação pertence ao Senhor, e a gente não sabe o que ele fez no coração, porque somente eleitos e predestinados antes da fundação do mundo vão entrar na glória eterna, sejam eles crianças que infelizmente tiveram as suas mães abortos espontâneos, ou pessoas adultas que passaram a vida toda, pelo menos visivelmente longe do Senhor. Independente disso, a salvação está na mão dele. Mas como você consola? Irmão, você não consola. Eu não consolo. Nem em todo curso de aconselhamento bíblico, e um dos assuntos mais trabalhados é enfermidade e luto, a primeira coisa que a gente reaprende biblicamente: você não consola. Deus é o único que nos consola. Ele tem poder para consolar crentes e incrédulos. Ele tem poder de firmar no meio das dores a sua igreja. Ele tem poder de reerguer em ânimo, em mais um fôlego, o povo que está marcado, aonde já cheios de cicatrizes, são mais feridos com novas lutas, tribulações, angústias. Bom, se Deus é o único que nos consola, vamos ver essas 5 partes. Primeira delas, no verso de número 3, diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é chamado, o nosso Deus e Pai, de Pai de misericórdias. Ele é o único Pai de misericórdias. Pai aqui dá a ideia de que ele tem filhos. A filiação principal do nosso Deus é a sua misericórdia. E nós conhecemos teologicamente, somos catedráticos em repetir e sabemos o significado da misericórdia. É Deus não dar o que o pecador merece. Louvado seja o Senhor. A dor do luto e das enfermidades são terríveis para quem as passa. Mas Ele diz: eu sou o Pai das misericórdias que você precisa. Eu preciso me voltar a Ele, eu preciso ouvi-lo. Ele é o único que tem misericórdia. As pessoas muitas vezes não têm. Você, eu, quando sofremos a enfermidade e o luto, tem vezes que nós não compreendemos aonde está a tua misericórdia. Já não basta sermos perseguidos porque somos marcados pelo selo do teu Espírito. Não poderia adiantar a tua volta, ou seja lá o que você pensa. Nós ficamos revoltados. O português claro é esse. Na hora da enfermidade, do luto, o seu coração é manifestado. E muitas vezes não é algo bom que você pensa ou faz. Até pessoas envolvidas nas suas enfermidades podem quebrar relacionamentos que já tinham há muito tempo, mas você precisa compreender. É claro que nosso luto e nossa dor não são as razões para nós pecarmos. É o contrário. É para nós olharmos para o Pai de misericórdias. Mas, por favor, não espere desse mundo, das situações que podem ser mudadas, que o seu coração então vai ficar em paz. Aqui não é o nosso lar. E por isso que você se volta e precisa se voltar para aquele que tem misericórdia. Ele é o único Pai de misericórdias. Segundo lugar, ainda no verso 3, depois de Paulo dizer que é bendito o Pai de misericórdias, ele volta ao título de Deus. E ele termina o verso 3 dizendo: Deus de toda a consolação. Sim, em segundo lugar, ele é o único que tem toda a consolação. Sim, essa palavra aqui no original é maravilhosa, no português também. Ele não é Deus de alguma consolação, Ele não é o Deus de uma consolação pontual para algum momento, se necessário for. Ele sabe que depois que Ele nos converte e ainda nos dá alguns anos de vida terrena, o que mais você e eu precisamos é de consolo.
Porque você vai encontrar vários tipos de problemas e crises juntamente e sem falar na essência, no nosso alvo, o luto e a enfermidade. Você precisa de consolação quando até dentro do povo de Deus você é ferido. Você nem precisa ser ferido pelo mundo. Quando você quer obedecer ao Senhor e cai na crise do Asaf, Salmo 73, os ímpios prosperam e a gente só se estrepa, Senhor. Você pode concluir isso, porque Asaf, numa outra linguagem hebraica, concluiu isso. Mas Deus diz: eu sou o Deus de toda consolação. Ele tem toda. Ele derramará de toda. Ele saciará o seu povo com toda a consolação. De novo eu preciso me voltar a Ele. De novo eu tenho que calar as vozes deste mundo, do nosso coração que fica desesperado, sim. Eu tenho que calar até as vozes não muito sábias de queridos ao nosso redor. Por favor, não fique com raiva ou irado com aqueles que não sabem o que dizer no luto ou na enfermidade. Se eles nada falarem, mas estiverem ali, entenda. Eles até podem ser canais do consolo de Deus, mas eles não são o consolo. Por quê? Porque Deus é o Deus de toda a consolação. Ele é o único que tem toda ela. De novo, volte-se para Ele. Terceiro lugar. Agora a primeira parte do verso 4, Paulo de novo usa palavras de ênfase. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Então é óbvio, em terceiro lugar, Deus é o único que nos conforta em toda a nossa tribulação. Conforto é o que nós precisamos. O mesmo caminho Deus é que vai fazer. E Ele conforta em toda a tribulação. Eu preciso lhe dizer que se a dor do seu luto e da enfermidade ainda estão aí, você deseja que termine ontem, eu preciso lhe falar que se Deus lhe deu mais anos de vida, você ainda passará outras tribulações. Eu não posso, e ninguém pode simplesmente dizer, elas não mais acontecem, porque agora você é de Cristo. Não, a certeza é o contrário. Novas tribulações, novas problemáticas, novas lutas, novas angústias, e, lamentavelmente, novos lutos e até novas enfermidades virão. Mas olhe essa primeira parte do verso 4, como se Paulo, sabendo ou não sabendo, agora eu não estou preocupado com o Paulo que precisava também desse consolo, eu estou preocupado com você e comigo hoje, que estão ouvindo esta palavra. Ele está dizendo, o Espírito Santo está nos relembrando ou ensinando, é Deus que nos conforta em toda a nossa tribulação. Não haverá tribulação que o alcance do conforto de Deus não chegue. Não haverá tribulação, por mais que você chore dias, meses, anos, que Ele não venha com conforto. Mas eu preciso te pedir, e eu preciso que você me lembre nas minhas lutas, abra bem os olhos a partir do que Ele fala. Ele nos conforta em toda a nossa tribulação. Penúltimo lugar, ou quarto lugar, Ele é o único que nos conforta para consolar outros em quaisquer angústias. Amados, é maravilhoso o amor desse nosso Deus. Ele até parece nos colocar no centro da sua atenção, mas a Bíblia sempre nos ensina que tudo é, em última instância, para a glória dEle. Eu sei, mas a questão é exatamente essa. Quando você sofre, principalmente a enfermidade e o luto, e está clamando por consolo, por alívio, Ele diz que é o único que vai te confortar, mandando consolo, para que você faça isto com outros.
para podermos consolar, diz o final do verso 4, os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Pastor, então, em primeiro lugar, alguns podem pensar, quando eu passar esse sofrimento, luta, enfermidade, aí então eu vou receber consolo para poder consolar as pessoas? Não, amado, de novo, olhe para Deus. Ele está dizendo, haverá essas angústias e tribulações. Segundo lugar, você vai ser consolado. Terceiro lugar, para que verdadeiramente você leve consolo da parte de Deus para as pessoas que estão em qualquer angústia. Bom, eu preciso caminhar para o último ponto, mas eu preciso aproveitar uns segundos. Preste atenção. Quando o apóstolo Paulo creu e, iluminado, ensinado pelo Espírito Santo, escreveu isso, ele não estava sem problemas ou lutas ou dores. Então você pode afirmar comigo, sem errar, que o apóstolo Paulo e muitos irmãos da igreja de Corinto daquela época, eles não estavam totalmente consolados, totalmente se sentindo receptores de toda a misericórdia. Eles ainda sofriam. Então, como é que Paulo fala isso? Ele não está dizendo, tenha fé, vai acontecer isso mesmo, fé na fé. Não. Ele está dizendo, porque Deus é assim. Já podemos, pela fé, certeza das coisas que você não vê, mas você espera, pela fé, nós podemos experimentar isso hoje. Na minha dor, no meu desconhecimento do que vai acontecer do resultado da enfermidade amanhã, ou quando o luto assaltar a minha casa amanhã. Hoje, agora, a afirmação de Paulo está no tempo em que ele vive a luta, mas crê que tem recebido consolo, para mostrar o consolo de Deus para qualquer pessoa, em qualquer angústia, qualquer angústia. Nesse momento nós jogamos fora aquele jargão, se você nunca sofreu o que eu estou sofrendo, você não tem como entender. Não é bem assim. Deus dá consolo ao seu povo, para sermos o canal de consolo para outra pessoa, diz o texto, em qualquer angústia que os nossos queridos estejam passando. Então, amado, sinceramente, se fosse só para eu pregar o que eu acho, e não o que a Bíblia diz, eu diria, eu não quero ter que passar o sofrimento de muitos dos meus irmãos, para eu então entendê-lo e levar de consolo. Eu queria fugir, a covardia está em nós, ou pelo menos em mim. Mesmo eu respondendo, eu sou humano, eu não sou perfeito, etc. Mas o texto diz que você recebe consolo para consolar o outro, independente da angústia, da tristeza, do luto, da enfermidade que o outro está passando. É para isso. Então você sofre, e é horrível isso, eu sei, para você levar consolo ao outro. Lembra aquela frase, podem ter falado para você, eu não sei como é que você aguenta, eu não sei como é que você está de novo aqui na igreja, eu não sei como é que você vive essa luta. E a pessoa pode estar em lágrimas, pode demonstrar ou ficar até com medo das pessoas ao redor acharem, olha, a fé dessa pessoa já foi embora, que coisa. Mas o que sustenta? O que faz você persistir em crer em Deus, em pedir perdão, Senhor, falei bobagem, e recobrar os sentidos, e que Ele é o Deus de toda misericórdia e de toda consolação? É o consolo que está chegando a você, para você, de vez em quando, enxugar as lágrimas e ombrear outra pessoa que está passando por qualquer tipo de enfermidade, de luto, de angústia. Último ponto. Quinto ponto, Deus, Ele é o único que tira do sofrimento
consolo para nós. Mas eu acho que já ficou claro. Não. Não é isso que eu estou dizendo. Olha o verso 5. Veja como Deus ordenou a escrita de Paulo aqui. Porque assim como os sofrimentos de Cristo, por que ele sofreu? Para salvar o seu povo, para pagar o preço dos nossos pecados, e ele sofreu de maneira horrível, horrenda, e nenhuma palavra no português ou em qualquer língua vai poder descrever o sofrimento do eterno, do santo, do Emanuel, que se tornou Deus conosco. Nenhuma significância, nenhuma explicação humana vai conseguir retratar, nenhum filme hollywoodiano vai deixar claro exatamente o que aconteceu através da entrega de Cristo por você, por pecadores como eu e você. E sim, a gente não gosta de lembrar que o nosso destino era o inferno. A gente não gosta de lembrar que nós não temos nada de bom em nós. E Deus continuaria sendo santo, justo e bom se condenasse cada um de nós e toda a raça humana de todas as épocas. O incrível, o majestoso, é Ele querer salvar alguns. E é isso que significa Deus ser o único de tirar do sofrimento consolo para nós, do sofrimento de Cristo. Foi-nos tirado o consolo para a redenção eterna, para perdão eterno, para comunhão com Deus eternamente, para sermos livrados dessa limitação terrena, de todas as consequências que o pecado deu a nós particularmente e à criação ao nosso redor. De novo, verso 5, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio, através de Cristo. Ele começou no verso 3 e termina no verso 5. Olhe para o Senhor, olhe para Deus, olhe para Cristo, olhe para o Espírito Santo. A obra que Ele fez. Dá a nós o consolo para a eternidade? Sim. Então, Ele está fortalecendo você na sua enfermidade. Ele está com misericórdia e consolo sobre você no seu luto, porque Ele te salvou. Leve isso para as pessoas não crentes, não cristãos, que estão sofrendo, para que eles vejam, eu também sofro, mas nós temos um Deus um Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Eu queria te apresentar Ele, porque Ele é que me sustenta. Que o Senhor nos conforte assim. Amém. Feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar. Só isso nós precisamos. Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Eu e meus irmãos aqui da nossa igreja, de maneira especial, precisamos das tuas misericórdias. Nós precisamos do teu consolo. Nós precisamos. E só o Senhor para nos sustentar até o dia final. Cuida de nós, Pai. Dá-nos alento, Pai. Nós precisamos de mais. Em nome de Jesus. Amém.